Olá! Hoje daremos continuidade aos nossos vídeos sobre proteção contra choques elétricos. Antes de tudo, quem somos? Somos um grupo do projeto de extensão da Universidade Federal da Paraíba, atuando desde 2018, composto por professores e alunos dos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia de Energias Renováveis. Organizamos palestras educativas em escolas da rede pública. Fazemos inspeções nas instalações elétricas da universidade e sempre buscamos nos manter atualizados sobre as normas estabelecidas pela ABNT, através de capacitações internas entre os membros do projeto. Anteriormente, nos 2 vídeos já divulgados para vocês, tivemos uma breve abordagem sobre os principais acontecimentos históricos, os quais deram início ao estudo da eletricidade, bem como foi exposto seus principais conceitos, como por exemplo, tensão, resistência e corrente. Já no nosso segundo vídeo, demos início ao estudo sobre os choques elétricos e todos os seus tipos. Hoje, vamos falar sobre os efeitos e consequências. Um pouco mais adiante, veremos as principais causas, como prevenir e primeiros socorros, e também algumas curiosidades. Então vamos lá. Efeitos do choque elétrico. Antes de tudo, a partir do contato direto ou indireto com a fonte de corrente elétrica, nosso corpo já irá sofrer os efeitos do choque imediatamente, pois ele mesmo é bom condutor quando se refere aos sistemas vasculares e músculos e é um mau condutor no que se tange aos ossos, nervos periféricos e a pele seca. As lesões que ocorrem ao se tomar um choque são provenientes do calor gerado pela corrente elétrica. A gravidade dessas lesões irão variar de acordo com uma série de fatores, entre eles a fonte do choque natural ou artificial. Um raio tem uma menor probabilidade de causar queimaduras do que choques causados por energia artificial, as quais estão presentes nas nossas tomadas, por exemplo. Mas isso não isenta o perigo do raio, até porque os números de pessoas que morrem ao receber tamanha descarga são bastante elevados. Intensidade da corrente. Refere-se à quantidade de corrente que está passando no corpo. Quanto maior é a corrente, maiores serão os danos. Diferença de potencial. Para que o choque ocorra, deve haver uma diferença de potencial entre 2 pontos distintos do corpo humano, como, por exemplo, a diferença de potencial entre o pé e a mão que entrará em contato com a fonte. Ou seja, quanto maior for a diferença de potencial, maior será a corrente elétrica. Como consequência, as lesões serão maiores. Tipos de corrente. Como foi visto anteriormente, existem 2 tipos de corrente, contínua e alternada, presentes em pilhas e tomadas, por exemplo, respectivamente. Neste caso, a corrente alternada é mais prejudicial para o corpo humano. Área de contato. Quanto maior for a área de contato, maiores serão os danos causados na pele. Isto é, se encostarmos apenas a ponta dos nossos dedos, teremos lesões pequenas. Mas, se encostarmos a palma da mão inteira numa fonte de corrente, teríamos uma área de contato bem maior, tornando assim a lesão mais grave. Tempo de exposição. Torna-se óbvio dizer que quanto maior o tempo, maiores serão as consequências. Via de corrente. O nosso corpo possui órgãos que são vitais e até mesmo uma pequena quantidade de corrente pode causar grandes problemas, podendo ter como consequência até a morte dos indivíduos. Nesta imagem, podemos observar as vias de corrente mais frequentes. As que atravessam o coração tendem a ser a mais perigosa. Na orientação da esquerda para a direita, as 4 primeiras vias de corrente são as mais perigosas, visto que essas atravessam o coração. Resistência do tecido. Quanto maior a resistência do corpo humano, menor será a corrente passando nele. Esta resistência irá variar de acordo com a série de condições da própria pele, se ela está molhada ou seca, bem como a constituição individual. Uma pessoa com massa corporal maior poderá sofrer menores danos do que uma pessoa de massa corporal menor, pois a sua resistência tende a ser maior. Fazendo uma breve dinâmica, nestas 2 batalhas, quem são os ganhadores?
seu Madruga ou seu Barriga? Cebolinha ou Cascão? A resposta é a seguinte: seu Barriga, por ter uma massa corporal maior, obtém, consequentemente, uma resistência maior, ao contrário do seu Madruga. Já o Cebolinha, por estar com a pele molhada, fica mais exposto ao risco, pois sabemos que água e energia não dão certo. Porém, é válido lembrar que isto não impede de que seu Barriga e Cascão não levem choques, pois, como vimos anteriormente, existem outros fatores que corroboram para isso. Queimaduras elétricas. As queimaduras são as principais lesões causadas por choques elétricos. Existem normalmente 3 tipos de queimadura: primeiro, segundo e terceiro grau. A diferença entre elas é que, de acordo com o seu grau, ela irá atingir partes mais internas do corpo, podendo chegar até o osso. Como foi dito anteriormente, a intensidade da corrente pode interferir na gravidade do choque. Nesta tabela, podemos observar como a intensidade de corrente pode interferir na gravidade do choque elétrico, podendo ocasionar formigamentos ou até uma fibrilação ventricular. Com isso, terminamos o nosso conteúdo referente a este vídeo. Espero que tenham gostado e entendido o assunto abordado. Fiquem ligados nos próximos vídeos. Obrigado pela atenção, siga-nos no Instagram e fiquem por dentro de todas as novidades postadas por lá.